Bom dia, boa tarde. Meu nome é Roberto Marino. Eu sou aluno da pós-graduação, mestrado, na área de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. Meu orientador é o Dr. Silvio Manea. Eu vou fazer a apresentação do trabalho denominado Efetividade dos Testes de Vibração de Aceitação no processo de verificação do satélite. O objetivo do trabalho é apresentar um exemplo que demonstra a efetividade do teste de vibração e que ocorreu no projeto do Sivers 4A. Algumas características principais do satélite: um satélite de recursos terrestres com a missão de produzir imagens da Terra. Ele conta com 3 câmaras imageadoras. O satélite é dividido no módulo de carga útil e o módulo de serviço. A estrutura do módulo de serviço foi composta utilizando o modelo de qualificação do Sivers 3 e 4, que foi retrabalhado. A estrutura do módulo payload é um projeto novo e uma fabricação nova. E em função destas características, foi decidido realizar o teste de vibração do satélite no nível protoflight. O teste de vibração é composto pela vibração acústica, vibração senoidal e o choque dos pirotécnicos durante a abertura do painel solar e das antenas. Foram instalados mais de 300 canais de acelerômetros nas 3 direções para monitorar a resposta de aceleração nos equipamentos. Os objetivos principais do teste senoidal é verificar que o satélite não apresenta problemas ou defeitos de material e mão de obra, workmanship, e verificar que o subsistema estrutura cumpre com requisitos de frequência do lançador. A sequência de testes é um nível inicial de assinatura, o nível de aceitação, protoflight, e a segunda assinatura. Aqui apresentamos os níveis de vibração utilizados: o nível protoflight de 0,75 G nas 3 direções, o nível de assinatura de 0,1 G nas direções laterais e o nível de assinatura de 0,15 G na direção longitudinal. A foto ao lado mostra o setup do teste, com o satélite já posicionado sobre o shaker para a realização do ensaio na direção X. Aqui nós observamos a resposta de aceleração que ocorreu durante a primeira assinatura no acelerômetro A8, tanto na direção X quanto Y. A gente obteve aproximadamente 1,9 Gs na frequência de aproximadamente 60 Hz. Esse acelerômetro ele está localizado num equipamento denominado Magnetic Torquer. Esse equipamento fica montado no painel dos tanques, que fica localizado dentro do cilindro central, no módulo de serviço do satélite. Em função das respostas obtidas durante a assinatura, foi definido um notching pré-programado a ser aplicado durante o teste de aceitação, para proteger o Magnetic Torquer. A figura mostra o nível de entrada efetivamente aplicado. Podemos observar o notching, ou seja, a redução no nível de entrada de 0,75 para 0,4 G, na faixa de frequência de 55 a 75 Hz. Mesmo com a aplicação do notching, inesperadamente a aceleração, o nível de resposta de aceleração foi muito elevada no acelerômetro A08. Aqui nas figuras observamos 23G no AX08, 24G no AY08. Esses níveis são muito maiores que o nível de qualificação geral para equipamento. A comparação das assinaturas do acelerômetro AX08 e AY08 mostraram uma variação significativa, o que indicava que algum problema tinha ocorrido, alguma degradação tinha ocorrido relacionada com o Magnetic Torquer. Não foi observado nenhuma mudança de assinatura no acelerômetro AX07, localizado nas proximidades do Magnetic Torquer, e isso indicou que a mudança de assinatura está relacionada somente com algum problema local relacionado com o Magnetic Torquer.
A resposta do acelerômetro AX07 mostra que o segundo módulo global do satélite na direção X está aproximadamente 60 Hz. Foi concluído que o alto nível de resposta no Magnetic Torque foi causado pelo acoplamento entre o modo local do equipamento e o modo global do satélite. Esse acoplamento ele foi aumentado devido à mudança de frequência que ocorreu, que trouxe o modo local do equipamento mais próximo do modo global. Nesse ponto do teste, ficou explicado o motivo do alto nível de resposta no equipamento, mas a causa da mudança da assinatura permanecia inexplicada. Considerando que esse equipamento, o Magnetic Torque, estava localizado dentro de um compartimento fechado e não era possível fazer uma inspeção detalhada sem desmontar o satélite de uma forma inconveniente, foi decidido continuar o teste na direção Y. Para essa direção, foi programado um notching de 0,3G, um notching pré-programado, e juntamente com um notching automático de 15G no acelerômetro AX08 e AY08, com o objetivo de manter o Magnetic Torque em níveis de aceleração inferiores a 16G, que é o nível de qualificação que foi utilizado para esse equipamento. O nível de 0,3G de notching foi o menor nível aprovado pelo pessoal do lançador, naquela faixa de frequência. Aqui nessa figura podemos observar o nível protoflight que foi efetivamente aplicado e observamos a diminuição do nível de entrada no satélite de 0,75G para 0,3G, de forma a proteger, diminuir o nível de resposta do Magnetic Torque. As figuras mostram que o notching aplicado controlou efetivamente o nível de resposta no acelerômetro AX e AY08, foi controlado a 15 Gs, e dessa forma o teste na direção Y foi concluído com sucesso e não foi observado nenhuma outra mudança de assinatura. O teste na direção C foi verificado que ele não era crítico para esse equipamento, o Magnetic Torque, então não foi necessário aplicar nenhum notching para controlar a resposta do equipamento. Não foram observadas nenhuma mudanças de assinatura em nenhum equipamento e todos os níveis de resposta estavam dentro de níveis aceitáveis. Então, o teste na direção C, o teste de aceitação, foi concluído com sucesso. Após a finalização do teste de vibração, foi feita uma inspeção detalhada, foi removida o painel da bateria para permitir o acesso dentro do cilindro e poder inspecionar a montagem do Magnetic Torque. Aqui na fotografia podemos observar o Magnetic Torque montado no painel dos tanques e também observamos o acelerômetro A8 localizado em cima do Magnetic Torque. O Magnetic Torque e o suporte foram removidos do satélite para uma inspeção detalhada. A primeira coisa que foi observada foram essas marcas ao redor do furo nos pontos de fixação do suporte. Essas marcas foram causadas pela montagem inadequada da arruela, que ela não assentou de uma forma total sobre o plano devido ao raio de usinagem do suporte. Isso afetou a precarga do parafuso, o que causou pequenas movimentações durante o teste de vibração. E isso foi considerada a causa para a mudança da assinatura observada no teste na direção X. Descobertas e ações. Em primeiro lugar, o modelo de elementos finitos, derivado do projeto anterior do CIBAS 3 e 4, não foi atualizado corretamente com relação às mudanças que ocorreram no Magnetic Torque. Dessa forma, não foi possível detectar o acoplamento no ciclo de análise realizados antes do teste.
A montagem inadequada das arruelas provocou a mudança de assinatura, observada no teste da direção X. Um novo suporte mais rígido foi projetado e fabricado, de modo a aumentar a rigidez local, evitando o acoplamento e reduzindo o nível de resposta de aceleração. Aqui podemos observar o novo suporte de fixação do Magnetic Torque, que finalmente foi montado no modelo de voo do satélite. Este trabalho apresentou um exemplo do processo de verificação que ocorreu no modelo de voo do Sivers 4A. O teste foi muito efetivo em detectar a condição inadequada de montagem da arruela, que provocou a mudança da assinatura. E isso aqui, portanto, foi um problema de workmanship, um problema de mão de obra, que poderia ter sido detectado durante a montagem do equipamento. O teste também foi efetivo em detectar o acoplamento entre o modo local do equipamento e o modo global do satélite e mostrou que houve uma falha no processo de análise. O exemplo apresentado ele contribui para demonstrar a efetividade dos testes de vibração no processo de verificação do satélite. Finalmente, cabe salientar que o satélite Sivers 4A foi lançado com sucesso em dezembro de 2019 pelo lançador Longa Marcha e está em operação normal até o momento. Obrigado.